Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. E aí, o que vocês têm de bom para contar para nós aí? Ou para perguntar de bom? Professor, eu estou com algumas perguntas aqui anotadas. Sim. Professor, eu estou com 10 litros de água de eletropolimento, bomba, né? Aham. E o cara falou que a última vez que ele fez numa empresa grande, falaram que mandaram o laudo para ele que a cada litro tem meia grama de ouro, né? Aham. E qual seria o cálculo dos materiais? Da soda líquida, do alumínio? Ih, papai. Tá, já te falo isso. Essa foi a análise que eles fizeram daquela solução, mas não quer dizer que todo litro vai dar meio grama, tá? Eu já fiz Não, litro sim, de sim. dar mais, né? Só para me ter uma noção aqui, em média, do que usar, né? Tá. Se você for precipitar com alumínio, eu explico bem isso lá no curso. Se for precipitar com alumínio, você coloca o alumínio primeiro, né, as limalhas de alumínio, serragem de alumínio, e aí você vai adicionando soda e observando. Quando iniciar a reação, você observou que começou a reação, você para. O alumínio ele é meio chatinho, você tem que ter um certo cuidado porque ele é meio chatinho. Se você exagerar na quantidade de soda, que causa uma reação muito rápida, uma velocidade de reação muito elevada, ele acontece uma cadeia de reações, digamos assim. Ele ataca o alumínio muito rápido e já precipita o alumínio na forma de alumina, né, que é um óxido de alumínio. E quando ele precipita esse óxido de alumínio, ele precipita com ouro, porém o ouro dentro, né, encapsulado por esse óxido de alumínio. O alumínio é um metal que se funde em torno de 600 graus. O óxido de alumínio, não. Ele é muito refratário. Tanto é que esses cadinhos de concreto, concreto de forno, esse negócio, tudo feito com alumina, que é o óxido de alumínio. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Você colocou o alumínio, vai adicionando a soda devagarinho, mexendo, percebeu uma reação, mas uma reação assim, menor do que a reação do sonrisal na água. Menor. Você já para. Dá lá 2 horas, você observa, continua a reação, beleza, está resolvido. Ela parou, você põe um pouquinho mais de alumínio até reiniciar a reação. Né? Reiniciou de novo, uma reação branda, você vê, né, formação de bolinhas bem pequenininhas ali na superfície da água, a água está vibrando, então beleza, está no ponto ideal. Deixa rolar na manhã, no dia seguinte, você só sifonar aquela água que o ouro desceu. Então esse é o alumínio. Agora você quer trabalhar com zinco. O zinco ele te oferece uma segurança maior. Ele é mais caro, mas ele é mais seguro. No zinco você adiciona soda e regula o pH para 14. Confere o pH. Está em 14, beleza, está no pH ideal. Aí você adiciona o zinco e vai mexendo e vai acontecer favoravelmente essa precipitação. A desvantagem do zinco é que quando você coloca o zinco, ele vai para o fundo do recipiente. Então você tem que ficar mexendo. Se você não mexer, agitando, ele fica lá no fundo, então dificulta mais a reação. Já o alumínio fica na superfície. Tem essa vantagem, tá? O alumínio flutua. Então é essa a situação. Entendeu? Entendeu bem? Então, no caso, eu vou fazer com alumínio. Então, no caso, é sempre ver as reações bem pequenas, né? Tipo assim, Isso, não deixar ferver muito, ter controle sobre isso, né? isso. Se começar uma liberação muito violenta de gases, muito aquecimento, você pode ter problema. Não quer dizer que vai ter, mas pode ter problema. Né? No caso, não é para fazer sobreaquecimento, né? Não, não. É sempre reação espontânea. Sempre reação espontânea. É. Entendi. Tá? Outra dúvida, Sim. professor. Essa daqui a gente já discutiu, pelo menos, eu acho que umas 2 aulas passadas a gente já falou sobre ela. Professor, eu tô para pegar um retrabalho de um cara, né? Tipo, ele faz no modo cabeçada, chega o lixo, ele já joga na água régia. Aí o procedimento é aquele que você falou, né? No caso, de lavar bem, colocar um pouco de metabisulfito. Aí depois tem que fazer a queima de novo, professor? Essa é a minha dúvida. Isso. Na água. Você coloca a água, mas não é lavar. Coloca a água, mexe bem, deixa. Essa água você não descarta. Nela Ah, que. sim. Tá, nessa primeira água. Nela que você põe o metabisulfito, tá? Sim, mas você não descarta, no caso, dessa primeira água. Você põe o metabisulfito, de preferência deixa um dia descansando, Uhum. aí depois você descarta ela para você trabalhar. Pode só filtrar, você já vai tacar na reja mesmo, né? Ou vai tacar no nítrico primeiro? Então, ele não tira a prata, professor. Ele já chega, do jeito que chega, ele já tira só o ouro. Então tá, Já você joga faz, na então você massa faz isso. Coloca a água, dilui bem, faz ali uma polpa bem diluída, coloca o metabisulfito e deixa descansar de um dia para outro. No outro dia você filtra. Você tem vácuo já? Sistema de vácuo? Tenho, tenho sim. Filtra. Aí você lava bem, tá? Lava até o ponto de você colocar uma gotinha na palma da mão, tocar com a ponta da língua, não tem acidez nenhuma, tá no ponto ideal. Aí você faz o ataque no nítrico primeiro. Entendi. Professor, eu estou pegando alguns trabalhos aqui de semana que está tendo pouquíssima prata, mas pouquíssima prata. Eu preciso dar o segundo ataque do nítrico, Não. porque, Não, você é então, pouca, porque pouca sei lá, prata. eu fiz um trabalho que eu tirei 40 e poucas gramas de metal e prata eu tirei 3 gramas pro cliente. Entendeu? Só que eu dei 2 ataques no nítrico, né? Aham. Como estava no curso. É só uma dúvida mesmo recorrente, porque se eu ver que a reação for bem branda, eu não vou te dar o segundo
Sim. O nitro ele tem diversas funções. É tirar a prata, tirar outros metais, por exemplo, cavaquinhos de cobre, vai tirar ferro também, e ele ativa a superfície do ouro para a reação com a água régia. Então, quando você faz o ataque na água régia, as partículas de ouro já estão, digamos assim, excitadas para reagir com a água régia. Então, no ponto. Entendi. Outra dúvida, no caso, eu deixei, já era de noite, eu deixei a água régia de um dia para o outro. Tem algum problema? Tem não, né? Não. Deixei atacando de um dia para o outro, no caso. O único problema é o seguinte: se você tiver muita presença de ferro nesse material e você colocou pouca água régia, porque os metais competem na solução, né? Você já deve ter estudado isso, a reatividade dos metais. Então, o metal mais reativo sempre precipita o menos reativo. E se tiver muito ferro no lixo, o que acontece? A água régia ataca o ouro e ataca o ferro. Se tiver espaço para todo mundo ali, beleza, não vai ter briga. Mas se não tiver espaço para todo mundo, o ferro vai dar um chute no traseiro do ouro e vai fazer o ouro cair fora, entendeu? Vai ficar só ele na solução. Então ele volta, você não perdeu, tudo bem, ele vai voltar lá pro material, né? Aí você vai fazer um segundo ataque. Entendi. Mas voltando a falar do reprocesso. No caso, eu não preciso queimar, não preciso fazer nada, né? Não. Vai chegar a borra, eu vou deixar de um dia para o outro metro de sulfito e... Bom, só tem um porém, viu? De repente seria bom você secar e peneirar, se você puder peneirar numa peneirinha fina, porque não sabe se ele peneirou bem, né? Lembra daquele conceito lá de aumento de superfície de contato? Que às vezes o pessoal queima mal queimado, sobra pedaço de lixa, pedaço de papel, pedaço de coisa, muito mal queimado, né? Então, e também eles não moem nada, né? Eles não colocam nada no pilão para moer. Então, se você passar, secar bem, você lavou, bonitinho, aí você seca bem, e passa na peneira, isso vai melhorar. Então, porque semana que vem eu vou ter muito retrabalho, no caso, que ele tá mandando muito material. Aí eu só tô com essas dúvidas aqui pra semana que vem já engatar nesse tipo de serviço. E você vai cobrar quanto dele? Oi? Vai cobrar quanto dele? Então, professor, eu cobrei a mesma coisa que a empresa cobrou, 30%. Ah, 30%? Uhum. Ah, tá. É bom, a concorrência vai aumentando. Eles cobravam 50%, eu também cobrei 50% há muito tempo. Mas antigamente a gente cobrava 20% do ouro, hoje já estão cobrando no lixo, né, no primeiro processo. Hoje já estão cobrando 15%, né? Tem lugar até 10%. Então, ele cobra 10%, mas do jeito que ele faz, eu faço de graça. Sei. Ah, sim, com certeza. E é uma pena, viu? É bom você ensinar ele a tratar a água régia de descartar. Ele deve estar descartando o ouro junto, viu? Ah, com certeza. Ensina ele lá, tratar com alumínio. Ele, no caso, ele junta e faz uma cimentação com bombril. Ele faz? Bom, então já é um bom sinal. Entendeu? Depois da cimentação que ele faz, ele joga a água régia fora. Ah, tá. Menos mal. Licença, professor. Sim. É o Eric, boa noite. Oi, Eric, como é que está? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus, senhor. Bem? Tudo. Que bom. Professor, minha dúvida não é sobre ouro, nem sobre água régia. Aqui, pelo que eu vi, vocês estão falando sobre a fermentação na água régia. A minha dúvida é em outra. Sim. No ácido sulfúrico, falando sobre o ródio. Naquela literatura que eu enviei para o senhor, ele fala para colocar 10 vezes a massa do ródio. Só que 10 vezes a massa do ródio, ele fala para colocar 10 vezes a massa do ródio dividida em 5 porções, com intervalo de meia hora cada um. Só que 10 vezes a massa do ródio eu acho que é muita coisa. Porque a hora que eu vou fazer o ataque com ácido clorídrico, a reação vai ser muito forte, e também porque, querendo ou não, eu tô gastando mais reagente, né? Uhum. Vou gastar mais com vinco, eu vou gastar mais com ácido clorídrico, vai gastar com por aí tudo, vai. Né? Eu acredito, vamos dizer assim, para trabalhar com muita folga, eu acho que 4 vezes estava bom demais. Então, eu ia perguntar para o senhor, de 3 a 5 vezes a massa, será que já não tá bom? Sim. A do paládio eu coloquei 3 vezes, e nós conseguimos cimentar tudo, e a concentração era 2.000 litros, foi aquela recuperação que eu mostrei para o senhor, era 2.000 litros e tinha 0,06 gramas de ódio de paládio nessa solução por litro, né? Sim. Então tinha algo entre 100 gramas, 100 e alguma coisa, a gente conseguiu tirar 101. Tava dentro, né? Uhum. Foi legal. Poxa, bacana. Então entre 3 a 5 já tá bom já. Eu não trabalharia mais do que isso, entendeu? Uhum. Bacana, obrigado. Nada. Quem mais? Professor, outra dúvida. Sim. Eu estou terminando de mandar o espaço que eu vou fazer no laboratório. E eu queria saber com o senhor como que eu vou manejar o lixo para melhor aproveitamento, se tem que ter lixo separado, tipo assim, da limalha de ferro, de tira, se tem algum procedimento assim para facilitar a gente fazer mais, facilitar a recuperação, né?
Tá, bom, não sei se entendi bem a tua pergunta. Você está me perguntando o que você faz com animais de ferro que você tira com imã do lixo, é isso? Não, professor, tô falando que eu tô terminando um laboratório onde o espaço que eu vou trabalhar. Sim. Aí eu queria saber com o senhor se tem alguma separação de lixo. Tipo assim, se eu boto ali malha de ferro em um lixo separado, se eu boto a luva, os filtros, qualquer coisa do tipo, em lixo separado para... Ah, tá, entendi. Não, aquilo que você queima, bota tudo junto. Agora, animal de ferro separado, sim, tá? Porque senão você só vai contaminar teu lixo. Animal de ferro, você vai fazer o seguinte, quando processo a primeira vez, o que eu fazia? Eu ia passando o imã tal, e colocando essa limalha numa bacia com água e detergente. Depois que eu terminava, eu sacudia bem aquilo ali e colocava o imã lá dentro. O imã tirava o ferro e já sobrava bastante limalha de ouro no fundo daquela água, daquela bacia, tá? Mas isso não garante que vai deixar essa limalha de ferro isenta de ouro. Sempre fica um pouco ainda. Aí depois o que eu fazia? Eu deixava secar e colocava numa bandeja e jogava ali, pulverizava um pouco de ácido usado já, água régia, ácido nítrico, qualquer ácido. Aí o que acontece? Vai ficar formando uma oxidação, né? Aquele ferro vai oxidar, criando aquela camada externa de óxido de ferro. Depois botava para secar ali 20, 30 quilos daquele material e batia bem. Ou colocava no moinho de bola e moía, ou colocava no chão, batia com uma madeira, uma coisa, sacudia bem, de maneira que ele soltasse aquelas casquinhas de ferrugem. Só um pouquinho aqui, já concluiu. Meu celular ele tá meio encrenqueiro, para de gravar. Aí pronto, né? Peneirava aquilo, aí assim, o ferro que sobrou, que está mais inteiro ali, eu descartava. E aquela limalha, aquela ferrugem que ainda contém partículas de ouro, é pouca coisa, mas contém. Aí eu colocava uma solução de ácido sulfúrico, deixava lá um tempão. O ferro ia se transformando em sulfato de ferro, né? Um material verde, esverdeado. E depois, no fundo, soltava a limalha de ouro, né? Você se entendeu? Depois eu vou ter que rever essa aula. Mas, no caso, qual o volume de material que seria bom, interessante fazer isso? Tipo, 1, 2 quilos, 5, 10? Pra gente juntar, assim. Para depois você processar o teu resíduo? Sim, a limalha de ferro, no caso, só o ferro. Ah, tá, limalha de ferro. Ah, não sei, você vai criar a tua rotina, né? Porque às vezes compensa, como é um trabalho meio maçante, você juntar uma quantidade de pelo menos uns 10 quilos, né? Essa lavagem você faz na hora ali, tá? Lavou e tal. Aí coloca num outro balde e coloca uma quantidade de ácido, né? Uma quantidade pequena, que depois esse ácido vai evaporar, ou você verte ele ali do recipiente para outro, e para ter oportunidade de começar essa oxidação, né? E feita essa oxidação, depois você deixa ele secar bem e moe ou no moinho, ou no pilão, ou coloca no piso e bate até soltar aquelas casquinhas de ferro, né, de ferrugem. E depois tira o ferro, descarta e vai cuidar só do... Aí, bom, nesse momento ele vai sobrar pouquinho, né? Se você estava com 10 quilos de ferro, de limalhas de ferro, de serrinha, essa coisa arada, no final da história ele não vai dar nem 1 quilo, né, de ferrugem. Entendeu? Entendi. Professor, boa noite. Anderson. Oi, Anderson, boa noite. Tudo bom, professor? Tudo jóia. Professor, tem umas dúvidas aqui. Assim, eu achei fornecedor aqui, um amigo meu que ele é Ourives. Eu não sabia que ele era Ourives, depois eu fui saber. E eu conversando com ele me falou que vem um pessoal aqui que recolhe o lixo dele, né? Sim. Aí eu conversando com ele, porque ele foi meu colega de faculdade, e aí ele falou, rapaz, você está extraindo, eu prefiro passar para você. Porque aí a gente pega na porcentagem, entendeu? Aham. E aí qual seria, assim, a porcentagem que eu deveria estar negociando com ele, que compensa? Tá, esse pessoal que recolhe, ele vende para esse pessoal ou ele paga a comissão, paga a porcentagem? Ele vende. Aí pra ele achava melhor na comissão, entendeu? Ah, com certeza, ele não vai vender mais. Bom, eu cobrava... você está em que região do país? Eu tô em Ceabra, Bahia, Chapada Diamantina. Ah, interior, né? Olha, dá para você cobrar 20%, tranquilamente, tá? 20%, né? Isso. Eu cobrava 20% e 5 gramas de taxa mínima. O que isso quer dizer? Se eu fizesse um lixo que dava 30 gramas, eu cobrava 20%, 6 gramas de comissão. Se desse 20, eu cobraria taxa mínima, 5 gramas, entendeu? Então, abaixo de 25 gramas, eu cobrava a taxa fixa. Se desse 10, eu cobrava as 5, entendeu? Entendido. Outra dúvida aqui. Eu também achei fornecedor de catalisador de caminhão, que eu trabalho numa transportadora aqui, eu trabalho na área de informática, e é uma transportadora, ele tem 70 carretas. E aí vem um pessoal também recolher os catalisadores. E aí, como eu sou já já tenho um vínculo com a empresa, eles falaram que se eu conseguir, que ele também me dá, ele passa o material todo para mim, ao invés de passar para
para fora, entendeu? Aham. E você sabe a quanto que está vendendo esse catalisador? Ele ficou de me informar, não me informou não. É É, isso que eu queria ver, assim, quanto é que compensa veja isso o direitinho. valor. Eu tô por fora de preço, né? Mas tem pessoal no grupo aí que compra. Agora tem que ver direitinho, porque o catalisador de carro a diesel, motor a diesel, é bem mais fraco, né? Bem mesmo. Você vai Entendi. ter que pegar ali uns dois ou três a título de treinamento, fazer, processar, para ver se realmente compensa ou não. Se a quantidade que retirou do material se compensa, né, É. pelo valor, não é isso? Pois- Mas eles lá, até eles lá, eles deixam eu fazer para poder fazer esse experimento, sabia? Então, Porque eu tenho muito vínculo com eles lá da empresa e o pessoal já tem muito tempo que eu trabalho com essa empresa que eu presto serviço. E aproveitar. aí eles falaram que preferem passar para mim do que passar para outra pessoa de fora, entendeu? Tá certo? Aproveitar essa Outra oportunidade. coisa, não é isso? Outra coisa é que, então nesse caso aí eu tenho que pegar uns dois para poder fazer o teste, não é isso? Sim. E a moagem tem que ser muito bem feita, viu? Tem que virar talco, cimento. Certo. Outra coisa, vela de carro. Eu também consegui, eu tenho muito conhecimento aqui, eu consegui, o pessoal disse que consegue juntar essas velas para mim. Essas velas de carro, o que é que eu tiro dela, o que é que compensa? Se compensa eu processar, tirar o material que tem nela, qual é o material? Tá, o que compensa é a platina e o irídio. Normalmente, a vela ela tem uma indicação, né, ali, escrito nela ali, ou pelo menos a sigla do irídio, da platina, PT ou IR, entendeu? Outros metais já não compensa muito. Então o que você tem que fazer? Você pode moer, porque ela tem cobre também, já que você vai processar, você vai extrair o cobre também. Você pode moer e extrair o cobre. Mas o metal valioso ali que nos interessa, ele está no paviozinho da vela, né? Você vai cortar Aí aquilo eu ali. tenho uma sigla. E como é que eu identifico qual é que tem Tá. esse metal? Você vai tirar e vai atacar na água régia. Se atacar na água Certo. régia, tem chance de ser platina. Ou então um metal mais fraco do que platina, né, de menos valor. Agora, se não atacar, é o irídio. Tá? Aí o que acontece? Você atacando na água régia, se for irídio, ele só vai limpar, só vai tirar alguma solda, vai tirar uma rebarba de ferro ali e tal, mas você vai ficar com ele puro. Só juntar aqueles macarrãozinhos, tipo. Qual a tua idade? Eu tenho um 52. Ah, então você conheceu aquelas pedras de esquilo, antigamente? Sim, É, sim. é mais ou menos daquele tipo lá. Ah, então ele fica na parte superior Isso. da vela? Aham. No livro ali eu mostro. No livro eu Não são mostro. todas que tem. Oi? Não são todas que tem, não é Não isso? são, isso. Mas no livro ali eu mostro bem a localização, tá? Você baixou o livro? Baixei, mas eu não tive oportunidade ainda, tempo de dar uma revisada nele, mas eu tenho que tirar um tempo aqui para fazer isso. Outra coisa, assim, e o processo seria o quê? Moagem também, é? No caso seria calcinação e moagem? Ou a vela? Sim, Não, a vela você não calcina. Ou você só corta aquela pontinha se te interessar somente o irídio ou a platina. Ou se você certo. quiser extrair o cobre, tem que ver se vale a pena, aí você tem que moer. Né? Porque dentro daquela estrutura de cerâmica tem cobre. Aí teria que fazer uma Então, nesse moagem. caso, seria o irídio ou o. O senhor falou que compensa mais, no caso, né? Isso. Seria. Mas, assim, o senhor sabe mais ou menos precisar de quantos quilos de vela que consegue tirar que compensa para fazer o ataque? E o processo? Ah, rapaz. Não, eu não saberia te dizer, mas se for o irídio, não tem nem o que pensar, né? É processar. Compensa e compensa Entendi. muito. Porque normalmente você vai ganhar essa vela, né? Vou ganhar, sim, sim. Ainda não tem gente comprando. Cara, eu vou falar uma coisa: se eu tivesse tempo e disposição, condição física para isso, eu voltaria a ativar a minha purificação, né? Mas o curso me toma o tempo todo e você achar parceiro que chega junto, não acho. Antigamente, hoje, as pessoas não estão conseguindo nem contratar empregado, né? Não tem mão de obra. É, mas os mecânicos que eu conversei aqui em Curitiba, não, a gente bota no lixo, joga no lixo. Ninguém Eu aqui também só que joga no lixo. Mas eu não tenho dúvida de que a platina também compensa, viu? Eu não sei te dar uma noção de quanto daria, mas compensa sim, com toda certeza. Nesse caso é fazer igual um catalisador, né? É fazer um teste, né? Você faz o seguinte, você pega, o teste dela é bem mais fácil. Então você pega tirando o paviozinho, você pesa, tá? Pesa, como pega lá umas 10 velas, você fazer isso com 10 velas rapidinho, ou você tira na serrinha de ferro, ou numa lixadeirinha, esmerilhadeirinha, e separa ali, aí pesa e depois faz o ataque. Na água régia. Na água régia. Se não atacar, maravilha, é irídio. Mas normalmente o irídio está indicado na lateral dela ali, você vai ver a indicação, IR. No caso vai estar o IR, né? É isso que você falou? Isso, IR. Platina, Então tá. platina talvez esteja indicado PP. Então, os meus colegas falaram que vai juntar para mim, não vai juntar mais fora, não vai jogar fora, eu posso deixar de juntar, né? Sim, claro. É isso aí. Então, minhas dúvidas foram essas, professor. Muito obrigado. Nada. Obrigado pela pergunta. Quem mais?
Professor, eu tenho uma dúvida simples aqui sobre a bomba de vácuo. Sim. Eu montei a bomba de vácuo como está especificado no curso. Para aumentar minha produtividade, eu me inspirei naquela que tem nas aulas do curso, que no lá do senhor, que de uma só bomba tem dois Venturi ali. Sei. Certo? Só que um Venturi, uma das bombas, nenhum dos Venturi, fica ótimo, pressão excelente. O outro não dá pressão. Dá pressão assim, mas praticamente não, fica muito fraquinho. Eu fiz praticamente idêntico ao modelo. Eu printei o modelo que você tinha feito, que subiu aqui, depois só colocou um joelho ali para a água desviar para outro lado. Uhum. Mas você colocou 2 Venturi de 1 polegada ou de 3/4? Acho que é de 1 polegada. Ah, rapaz, Todos daquele azulzinho, todos de 1 polegada. será que eu não falo lá? Porque de 1 polegada realmente fica mais difícil. Mas eu já cheguei com aquela bombinha, cheguei a tocar 3 Venturi de 3/4 e todos deram um bom vácuo. Inclusive eu tentei, por exemplo, no começo eu estava achando que eu estava usando uma bombinha antiga que eu já tinha, eu comprei uma bomba mais potente, mais logo. Ela fica mais pressão no primeiro, mas no segundo não. Aham. No segundo não dá pressão. Aí agora eu não sei, eu vou ter que comprar 2 bombas, porque daquele jeito Não, compra 2 de 3/4 então. Em vez de você comprar outra bomba, compra só 2 Venturi de 3/4. Primeiro que você não vai perder, né? O Venturi, qualquer tempo aí você vai usar, porque ele também tem uma vida limitada, ele é barato, mas você comprou o azul? É o azul. O azul ele dura bem mais mesmo. E qual é a quantidade de água do teu reservatório? Eu tô usando um tambor daqueles de 50 litros, eu vou fazer a metade mais ou menos. Ah, tá. Se você puder encher, eu vou te explicar por quê. Aumenta a vida útil do Venturi, porque muito pouca água, né, aquela turbulência, aquela agitação, esquenta a água. Esquentando a água, ela causa uma dilatação interna dentro do Venturi. Então, com o tempo ele vai se dilatando e logo, depois de um tempo, ele não produz mais vácuo, né? O preto é muito suscetível a isso. O azul não, é bem mais resistente, mas também acontece, tá? Então, eu recomendo quanto mais água, melhor por essa razão, menos vai esquentar, tá? Entendi. Então, vamos tentar resolver isso. Primeiro, trocar os Venturas por 2 Venturas de 3/4 e colocar mais água. Isso. Mas não descarta esses 2 aí. Um dia você pode, né, comprar uma outra bomba. E aí você pode fazer com esses 2 de 1 polegada. Você pode comprar uma bomba mais forte, para ser daquela de piscina. E você fazer lavador de gases com ele, né? Não sei se você viu algum projeto lá de lavador de gases com Venturi. Não vi ainda. Inclusive, lavador de gases, eu tô fazendo orçamento de uns e o valor fica bem elevado. Não. Eu só comprei primeira vez na vida, depois nunca mais comprei, eu mesmo fiz. Pra ser sincero, eu não sou um cara muito inventivo. Tem gente que consegue mais fazer as coisas ali. Mas eu tô vendo que vou ter que tentar montar pegar alguns modelos que eu vi na internet e fazer um lavador de gases, porque realmente o mercado o investimento é muito alto. Sim. Eu também não tenho. Eu também não tenho muito jeito assim pra fabricar coisas, não, mas são coisas muito básicas, entendeu? Compra lá tubo de 150 milímetros, compra os aspersores e tal, uma bomba dessa que você já tem, vai precisar de uma bomba dessa, e faz a torre de lavagem ali, tranquilo. Você fez o que você montou, você fez uma torre de lavagem com o próprio tubo. A lavagem ocorre dentro do tubo, tá? Eu vi uns modelos que é tipo, como se fosse embaixo, como se fosse um tambor de 250 litros, 50 litros. Não, de 500 litros, 250 litros, aí depois sobe um tubo assim em cima dela e o cara coloca um chuveiro, alguma coisa lá em cima para ir lavando. O aspersor, né? O chuveiro não vai resolver, tem que ser aspersor. Mas, bom, tá tudo discriminadinho lá no livro. E também, e tem um roteirinho lá, um projetinho lá, sou um péssimo desenhista, mas tem lá no Telegram, tá? Eu não tenho isso. Eu vou dar uma entrada. Onde que tá o vídeo do Telegram? Não tenho acesso. Tá na descrição do grupo do WhatsApp. Show. Tava sem essa informação. Eu vou entrar lá, porque devo tentar. É isso aí. A cabine de exaustão, o senhor criou alguma ou só? Aquela capela, você encontra no Ferro Velho. Você mora em cidade grande? Eu moro numa capital aqui, Cuiabá. Você mora em Cuiabá. Eu comprei algumas vezes em Ferro Velho, mas dá para fazer dá para fazer de fibra de vidro para pessoa mais criativa, dá para fazer com como é que é, esse compensado, né? Daí você pinta bem ela com tinta óleo por dentro, ela dura bastante. E pode fazer também de concreto, de tijolo, como se fizesse uma churrasqueira bem grande, entendeu? São fechadas, né? Sai mais barato. A gente tem que procurar ter independência, né? Aquela questão lá da bomba de vácuo, por exemplo. Uma bomba de vácuo daquela é cara,
dá problema, e quando dá problema você não encontra assistência na cidade. Ninguém sabe mexer com Não, aquilo lá. e fica ótimo, aquela bomba de vácuo que o senhor ensina, fica ótimo. A única questão foi essa ideia de, quando eu tentei duplicar ela, eu tive essa dificuldade, mas uma só funcionou demais. Sim. E você usa as duas ao mesmo tempo, não? Geralmente eu uso as duas ao mesmo tempo. Aham. Geralmente sim, porque eu coloco os dois funis e tento usar para otimizar o tempo. Né? Sim. Geralmente sim. Mas nesse caso, coloca 2 Venturi de 3/4. Vai dar legal. Show de bola, vou fazer essa experiência. Professor, Oi. outra dúvida. Sobre a platina. Eu ainda não me arrisquei a recuperar a platina, só o ródio e o palácio. Pelo seguinte motivo. A platina que eu pego aqui, geralmente as galvânicas, elas, a maioria das, sempre, todas as vezes, elas estão em sulfato de platina. E aí eu teria que cimentar essa platina. Ela está com água régia, eu precipito ela de novo, né? Ou precipito a platina com cloreto de amônio. E só que se eu dissolver essa platina em ácido sulfúrico diluído ou em água, que seja, eu ainda assim vou ter o íon cloro nessa solução. E esse íon cloro me atrapalha, porque causa uma deposição mais escura. Tem alguma forma de eu conseguir remover esse íon cloro? Eu não sei, talvez se eu adicionar água e evaporando até um certo ponto, não sei. Seria uma possibilidade. Você vai evaporando essa água régia e substituindo por água, né? Uhum. Porque ela... mas eu não posso garantir para você que vai dar certo, hein? Uhum. Ou neutralizar, ou não precipitar, né, a platina, neutralizar a solução e adicionar ácido sulfúrico, não sei. pH 7, né? Uhum. Será que ela não vai precipitar na forma de hidróxido? Eu acredito que não. Não, se ela precipitar na forma... Na verdade, tem um rapaz que faz isso e ela precipita assim na forma de hidróxido. Só que ele usa depois o cianeto, né? Aí, ao invés de usar o cianeto, eu iria usar o ácido sulfúrico para fazer o sulfato de platina. É uma possibilidade, né? Ele vai solubilizar bem ácido sulfúrico, né? Acredito que sim, a solução sempre dos banhos sempre é sulfúrico. Uhum. Se não solubilizar, aí você evapora o cianeto, né? Faz ali um sal sólido, aí você ataca esse sal no sulfúrico, eu acredito que vai dar. Vou fazer isso, então. É uma experiência, tá? Daí você me mantém informado aí, que pra mim também é um aprendizado. Estamos trabalhando com possibilidades, né? Tá? Beleza, obrigado. Nada. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aí de novo, tá bom? Uma boa noite pra vocês. Boa noite, obrigado. Disponha. Valeu, pessoal. Um abraço. Tô desconectando.